Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração hoje, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Mais uma manhã aqui com alimento diário, com sustento da nossa vida, né? Que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos alimentar e de nos fortalecer da sua palavra. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus, ele é fiel em todo o tempo. Vamos orar, vamos convidar o Senhor nessa manhã de hoje, né? Para estar aqui conosco, para fazer parte do nosso dia, né? Nesse momento tão especial, né, que é o momento que nós vamos nos alimentar dele, é o momento que nós vamos, né, nos alimentar, nos fortalecer da sua palavra. Então vamos convidá-lo, né, para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos, Paizinho, aqui diante de Ti, Senhor, porque precisamos, meu Pai, verdadeiramente do Senhor, Pai. Necessitamos, Pai, de Ti. E por isso, Senhor, aqui estamos na Tua presença, Deus. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua graça, pela Tua bondade, a Tua fidelidade para conosco. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, Pai. Jesus, muito obrigado. Fica conosco, Pai. Nos dá um dia de paz, um dia de bênção na Tua presença, Pai. Que nós venhamos ser guiados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, na luz da Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, fica conosco e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 3. Vou ler a partir do versículo 3, amém? Para a gente entender o que Jesus está falando conosco nessa manhã de hoje. A palavra do Senhor diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Isto dizia eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra tremenda, né? Aqui, né, os escribas, os fariseus, né, os doutores da lei, né, da época de Jesus, né, eles em todo tempo, né, eles procuravam ter, né, alguma coisa, eles sempre procuravam ter alguma coisa para poder acusar Jesus, porque em todo tempo eles queriam matar Jesus, a todo tempo eles queriam, né, colocar Jesus assim em situações, né, difíceis. Eles queriam em todo tempo, né, acabar, na verdade, com o ministério de Jesus, acabar com o propósito de Jesus, né, que Jesus veio, né, com um propósito sobre essa terra. Em todo o tempo os escribas e os fariseus eram contra, né? Eles não aceitavam, eles tinham, né, a sua mente, a sua visão completamente fechada. Eles não tinham esse entendimento que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus estava ali para cumprir, né, a lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus ele não veio revogar, ele veio cumprir a lei, né? Glória a Deus, e toda a lei foi cumprida no Senhor Jesus, né? Deus ele é fiel. Então, aqui eles tentaram, né, com essa mulher que foi surpreendida, né, em flagrante adultério, e eles trouxeram essa mulher ali para a praça, né, para o
pátio e colocou diante do Senhor, né, diante de Jesus, e disseram: a lei de Moisés, né, nos manda que apedreje tal mulheres, né? Mas a lei nos fala, né, lá no livro de Levítico 20:10, né, que o homem que adulterar com a mulher do seu próximo, né, tanto o adúltero como a adúltera deveria ser morto os dois, e não apenas a mulher. E aqui, né, nesse episódio, nós vemos que eles trouxeram apenas a mulher, porque eles não estavam realmente, né, aleluia, eles não estavam ali realmente querendo, né, cumprir a lei exatamente como a lei manda. Eles estavam querendo ali era pegar Jesus em alguma coisa. Eles estavam tentando ali, né, o intuito deles ali era ter de que acusar Jesus de alguma coisa. Então eles trouxeram apenas a mulher. Então Jesus, vendo aquela situação ali, né, Jesus, né, trouxe esse ensinamento para eles, né? E para minha vida e para a tua vida hoje, Jesus trouxe esse ensinamento. Jesus disse, né, dentre vós, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. Né? Aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. Né? E eles ali, acusados por sua própria consciência, foi se retirando. Não precisou Jesus falar mais nada, Jesus apenas falou isso: aquele que dentre vós, né, estiver sem pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. Mas nós sabemos que todos nós somos falhos e pecadores, né? Então ali começaram a sair acusados por sua própria consciência, começaram a sair de um por um, começaram a se retirar, ficando apenas Jesus e aquela mulher. E Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse: não, Senhor. Jesus disse: nem tampouco eu. Jesus era o único, se pudesse condenar, ela poderia condenar, que ele não tinha pecado. Jesus era o único ali no meio de todos que não tinha pecado. Aleluia. Mas Jesus disse o que para aquela mulher? Vai e não peques mais. Porque Jesus, ele não veio para nos condenar. Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus, ele veio para nos perdoar. Né? Aleluia. Jesus, ele veio justamente para nos conceder o perdão, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele não veio para nos condenar. Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para nos salvar, não para nos condenar. Ele veio para nos perdoar. Por isso que ele disse para aquela mulher: vai, não peques mais. Então Jesus perdoou os pecados daquela mulher naquele momento. Jesus deu a oportunidade para aquela mulher, né, viver e não permanecer na prática do pecado. Jesus não passou a mão na cabeça dela. Jesus disse: vai e não peques mais. Então ela entendeu a mensagem, né? Que ela estava errada, mas que ela devia se consertar. Ela não devia permanecer na prática daquele pecado. E assim somos nós, né? Quando aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, pecadores e falhos nós vamos continuar sendo. Nós só não podemos viver mais na prática do pecado, na prática do erro, né? Nós só não devemos viver dessa forma mais, na prática do pecado e na prática do erro. Né? Por quê? Aleluia! Porque a partir do momento, né, que nós aceitamos Jesus, que nós nos batizamos, nós recebemos, né, louvado seja o nome do Senhor, nós ressuscitamos, né? A velha natureza ficou morta, ficou sepultada, e nós ressuscitamos juntamente com Jesus. Aleluia! Para uma nova vida. Então hoje o Senhor está falando comigo e com você, né? O pecado vai estar sempre aí. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós não podemos viver mais, né, na prática do pecado, na prática do erro, né? Porque aqueles que vivem na prática do pecado, na prática do erro, né, não são filhos de Deus, são os filhos da desobediência, né? É o que diz aqui em 1 João. Olha o que diz aqui em 1 João 3, a partir do verso 7. Ele diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
pois o que permanece nele é a divina semente. Aleluia! É a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Entendeu? Nós não podemos viver mais na prática do erro e do pecado, porque nós somos nascidos de Deus. Aleluia! Então hoje, louvado seja o nome do Senhor. Candarabaia, xerecovaramanaia, xúria. Candaraia, xúria. Né? Falhos e pecadores nós somos. Então, se vier acontecer de nós pecar, o que nós devemos fazer? Nos arrepender, pedir perdão, nos colocar diante do Senhor, nos humilhar e pedir perdão. Olha o que João fala aqui, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não peques. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós não devemos viver na prática do pecado, mas nós estamos sobre esse mundo pecaminoso. Todos nós estamos sujeitos, né, a cair no erro, no pecado. E se cairmos, o que devemos fazer? Aqui nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, para que nós venhamos nos arrepender e pedir perdão, que Ele vai nos perdoar. Nós só não podemos permanecer pecando todos os dias, entende? O pecado, ele vai sempre estar aí, cabe a nós o quê? Dominá-lo. Mas se acontecer de cair no pecado, oh, aleluia! Peça perdão, se humilhe. Oh, acandarabaia, xerecovaramanaia, xuia. Peça perdão, Jesus, ele não vai te condenar pelos teus erros, pelas tuas falhas, porque ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia de tudo isso, que nós somos falhos mesmo, que nós erramos mesmo, mas ele nos perdoa. Então, aleluia, se hoje você está aí, aleluia, muitas das vezes, aleluia, envergonhada por algo que cometeu na sua vida, coloca diante do Senhor, peça perdão, se humilhe diante desse Deus, mas não deixe mais o diabo, né? Não deixe mais o diabo ficar te acusando por conta desse pecado. Não deixe mais o diabo ficar te acusando por conta desse pecado. Peça perdão, se humilhe, se coloque diante do Senhor, que Ele é fiel em todo tempo, Ele vai te perdoar. Ele não vai te condenar, não. Jesus, Ele vai te perdoar. Amém? Em nome de Jesus, essa é a palavra hoje que eu deixo para a minha vida e para a tua vida. Peça perdão. Jesus, Ele está de braços abertos para nos perdoar. Né? Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele não quer que a gente viva na prática do pecado, do erro, não. Então tenha certeza, se hoje, né, precisar de perdão de Deus por conta da falha de um pecado, abra o seu coração, rasgue o seu coração. O salmista Davi, quando ele pecou com Betseba, né, que Deus manda o profeta Natan ir lá, né, e trazer à memória dele o que ele tinha feito, ele rasgou o coração dele diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, né? E ele escreveu o Salmo 51. Depois você lê aí em sua casa o Salmo 51, você vai entender, né, o que é se humilhar diante do Senhor, o que é reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua falha, e pedir perdão, né, diante do Senhor, pedir perdão verdadeiramente, né, arrependido mesmo, que Deus, ele está, né, de braços abertos para nos perdoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele não vai te condenar. Você não pode ficar mais sofrendo, sendo acusada dessa forma como Satanás está fazendo. Porque Satanás está tirando proveito dessa situação. Satanás todo dia está te acusando por conta dessa falha, por conta desse erro. Mas Jesus, ele não te condena, não. Jesus, ele não te acusa, não. Jesus, ele te perdoa. Jesus, ele tira esse fardo sobre os teus ombros, sobre as tuas costas, para que você possa caminhar livre e liberta. Porque foi para isso que o Senhor Jesus veio. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas, as obras do diabo.
O acusador, ele vai estar sempre te acusando. Se você não pedir perdão, se você não se arrepender, ele vai estar sempre te acusando. Mas quando você verdadeiramente coloca diante do Senhor, arrependido, quando há o arrependimento verdadeiro, genuíno dentro do teu coração, e você pede perdão ao Senhor, pode ter certeza que o diabo ele não vai ter mais do que te acusar. O diabo ele não vai ter. Você vai dizer, perdeu, Satanás. Porque você se arrependeu de verdade, entregou o teu coração, né, ao Senhor, e Deus te perdoou. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então deixa essa palavra hoje para teu coração, para que você venha, no nome do Senhor Jesus, se colocar diante do Senhor e pedir perdão, se humilhar, e tenha certeza que Deus, né, já te perdoou. Ele já levou sobre si todos os nossos pecados. Então, no nome do Senhor Jesus, basta você reconhecer isso dentro do teu coração, verdadeiramente, com arrependimento. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus vos abençoe, nos dê um dia de paz, um dia de bênção, e até amanhã. Amém? Glória a Deus. Deus ele é fiel em todo o tempo. Fica com o Senhor Jesus.